Os dois maiores filmes desse semestre foram Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e Guerra Civil, Capitão América, Guerra Civil, como se tivessem várias guerras civis no cinema. Há controvérsias, e nós vamos discutir isso... Não é esse semestre, né? Mas tudo bem, pessoal, tem iniciativa Crossover 4 pra gente discutir Esquadrão Suicida. Fica calmo, não se preocupe. Tem uma coisa bem peculiar sobre esses dois filmes. Os dois filmes, a história inteira praticamente poderia fluir sem a presença de um vilão. É essencialmente sobre dois super-heróis que se discordam e isso leva a consequências fatais. Não é engraçado como parece que hoje em dia tudo é polarizado? Discussões em redes sociais, discussões no bar. Será que o entretenimento reflete o nosso comportamento ou é o nosso comportamento que está influenciando o nosso entretenimento? A nossa primeira mesa é Origem da Justiça e Guerra Civil, interdiscursos do entretenimento. Pessoal, esse aqui é o Gabriel Caro Preso, da Galápagos Jogos, nosso grande patrocinador. Esse aqui é o Borbs do Judão, site pequeno, vocês já devem ter ouvido falar. Daniel Reininger, também conhecido como Daniel Ram, Cineclick. Bruno Fonseca, também conhecido como Rodox do Proibido Ler. Eu vou sentar aqui com vocês, né? E pessoal, tudo bom? Vocês estão bem? A gente não se viu, ninguém aqui me conhece, né? Não conversamos antes. Primeira vez, né? Eu, Dr. Bruce, Freak Pop Portal Geek, organizador. Aqui na Iniciativa Crossover, isso aqui é um bate-papo, tá? Não é, a gente não está aqui para fazer palestra, a gente não está aqui para fazer debate. A gente está aqui para conversar com vocês. Então, a gente estava fazendo o aquecimento, explicando sobre o que ia ser a mesa. Não, porque assim, né? Os dois maiores filmes, não sei o quê. E nosso saudoso Borbs... Saudoso, eu morri. Beleza. Nosso saudoso Borbs, o tempo inteiro falando que discordava. Sim. Então, Borbs, com você, a mesa. Não, começa a discussão. Eu vou ter que discordar. Tá. Vocês têm que trazer a coisa que o pessoal fala, não. Que aí eu vou e... O objetivo Você dele veio aqui pra discordar. é Eu só sou discordar do que a gente contra, falasse. exatamente. O seu objetivo é ser chato. Exatamente. Beleza, ótimo. Minha vida é ser chato, amigo. Eu vou ser hoje legal. diferente. Tá vendo? Então, vocês estão vendo como já tudo é polarizado, até as pessoas que vão discutir. Isso chama metapolarização. Né? Bom, os dois maiores filmes. Isso eu concordo. Dois super-heróis brigando entre si. Salvar o mundo do mal, derrotar o vilão, fica quase em segundo plano. Hoje, todas as discussões parecem ser extremamente polarizadas e sempre abrindo o caminho para o extremismo, para a miopia. E isso tem refletido até no comportamento dos fãs em relação a novas propriedades, novos filmes, novas séries. Parece que nada entra agora em voga sem ter discussões infindáveis, agressividade. Acho que o exemplo mais notório que a gente está tendo aí é do Caça-Fantasmas Novos, que parece assim que estão fazendo um documentário positivo sobre a infância de Hitler, porque a agressividade do assunto tá demais. Então, será que nós assistimos agora Superman e Batman se batendo, Homem de Ferro e Capitão América e Homem-Aranha, para quem não assistiu, spoiler, tá? Também se degladiando por divergências ideológicas. É um reflexo dos fãs que estão ficando mais agressivos? Ou será que os fãs estão ficando mais agressivos porque a gente viu nossos super-heróis preferidos se batendo em vez de trabalhar juntos? Bom, então vamos lá. Eu acho que os fãs sempre foram agressivos. Vamos lembrar que foi um que matou o John Lennon. O cara chegou, deu um tiro no John Lennon em 1981, muito tempo. Aí eu começo a dizer que eu discordo. Por exemplo, o Batman vs Superman, a treta não precisaria ter acontecido. Se na hora que o Superman chega ali e fala, eu não tenho tempo, aquela coisa que ele fala, se ele não entra na briga... Se ele avisa o que está acontecendo, né? Se ele avisa quando acabou a briga. Não tem. Então isso é só para ter uma briga.
Assim como no Guerra Civil não é exatamente... Quer dizer, Guerra Civil é só para ser um título, para chamar as pessoas e tal. Não é uma guerra civil de fato. Mas também não é uma treta, não é um contra o outro ali. É um grupo tentando não deixar o outro fazer uma coisa. E, em todos os momentos eles tipo, evitam machucar o outro. Até quando o Homem-Formiga lança o caminhão, ele tipo, putz, achei que era um caminhão-pipa, que era o de coisa. Sempre tem essa coisa. Então, é aí que eu falei que a grande parte é a discussão. Agora, essa questão da polarização dos fãs e tal, eu coloco muito a... Eu acho que sempre existiu isso. Só que hoje a gente pode falar mais. Eu acho que tem essa coisa... Não estou sendo contra a rede social, absurdamente não. Mas é que as pessoas acabam falando mais. É óbvio, tem alguns tipos de fãs que pegam pesado. Que falam de ameaça de morte, vou te matar. Isso existe. Comigo nunca aconteceu. Mas, por exemplo, eu lembro quando, na época do Crepúsculo, qualquer coisa que a gente publicava zoando, era de brincadeira mesmo, era para encher o saco de Crepúsculo mesmo. A gente ouvia vou te matar, vou te pegar, alguma coisa do tipo assim. Crepúsculo. Que não tinha nada um contra o outro. Eu acho que é uma coisa muito de paixão, de ser passional. Cara, eu trabalhei na MTV durante 9 meses, assim, na TV mesmo. Quando eu fui anunciado como apresentador, chegaram uns 2 twitters lá de FC Borbs. Cara, vocês não me conhecem. Você entendeu? Era uma coisa... Como é FC? Fã-clube. Futebol clube também. Então, futebol clube, Borbs Futebol Clube, exatamente. O segundo era futebol clube. Série C. É uma coisa que as pessoas... Eu acho que tem uma galera que tem uma necessidade, e aí é uma discussão que vai muito mais longe que eu não manjo disso, mas tem que ter alguma coisa, ter alguma ligação com alguém e por aí vai. E eu acho que é isso o que acontece nesse caso específico. Por exemplo, você fala mal do Batman e Superman, as pessoas normalmente concordam com você. O filme não é perfeito. Mas não é tudo isso. Você é um babaca, você é um bosta que está falando merda. Independente do que você escreveu, independente de qualquer coisa. A mesma coisa, você gostou do Guerra Civil ou não, o pessoal que reclamou... Bom, teve essa história do... O pessoal reclamando, dizendo que a Disney estava pagando a gente para falar mal do Batman e Superman. Oi. E, gente, queria eu que estivesse pagando. Eu estaria com uma bela de uma grana. Isso daí não é 100% verdade. Todos os boletos voltaram. Né? Enfim. Eu acho que essa polarização tem muito a ver com a gente poder falar mais, as pessoas poderem falar mais, não ter filtros. É muito mais fácil você chegar no Twitter para alguém e te xingar. O Dr. Bruce vai tomar no seu cu. Desculpa, gente, não posso falar não? Pode. Até porque se não pudesse, chamar a pessoa errada. Te xinga, eu mando... A gente censura no vídeo. Beleza. Te xinga, te fala um monte de coisa e acabou. Fica ali. Tem essa coisa. Eu acho que tem essas duas coisas. De você precisar ter alguma ligação com alguma coisa, seja lá o que for, e o fato de você poder falar as coisas. Eu acho que muito tem a ver. A polarização está muito a partir daí. Eu acho que tem também o lance de que na internet é muito mais fácil falar mal do que falar bem, né? Então é muito mais fácil você xingar, reclamar e Eu não acho que é mais fácil, mas é uma coisa... É o que acontece mais. A gente brinca É simples. com Você hater pra nunca... É aquela coisa. Quando você vai ter um serviço ruim em algum lugar, você fala mal pra caralho do negócio, mas você não elogia. Sim. Porque não fez mais nada que obrigação, sabe? Tem isso. Muitas vezes os comentários, são raros os comentários que você recebe, ou e-mails que te mandam falando, pô, legal o que você fez, etc. Legal esse texto, qualquer coisa assim. Sempre alguém falando mal de alguma coisa. Teoricamente, na verdade, as pessoas se sentem mais impelidas a ir até a internet e falar alguma coisa quando elas têm uma experiência negativa do que quando ela tem uma positiva. Sim. E isso, inclusive, tem muito a ver com isso, porque assim, tá polarizado, os discursos estão polarizados e as pessoas estão se... eu não sou mais seu amigo porque você falou isso, certo? E aí eu te bloqueio no Facebook. E aí eu acho que o conceito de amizade, em 2016, ele é muito esquisito. Porque quando eu vou pro bar e discuto com os meus amigos que eu achei que o Batman vs Superman foi ruim, ou sei lá, que eu não gosto do candidato político que o cara escolheu, eu nunca saí na mão com ninguém fazendo isso. Ninguém nunca brigou de fato, e eu nunca falei, agora eu não sou mais seu amigo, bloqueei o cara do Facebook. Mesmo porque a resposta
para bloquear uma pessoa da internet, o equivalente da vida real é o que eu viro a cadeira, né? E falo, pronto, eu não quero mais ouvir o que você fala. Isso não existe. Então a gente tem, eu acredito que a internet ela dá muito mais voz às pessoas que estão, que foi o que o Daniel falou, né? Dá muito mais voz às pessoas que estão com esse discurso, com essa raiva e tal, mas não é como se isso nunca tivesse sido externalizado, visto o John Lennon, enfim. O cara que quase matou a Ana Hickman, né? Também. Exato. Também tem isso. Então, o cara, a cantora do The Voice dos Estados Unidos também, era um fã que era apaixonado por ela. E foi... Tem uma frase de uma música do Rashid que ele fala assim, maldita hora que deram o Facebook na mão desses caras. É bem por aí. E parece que tem umas pessoas lá que ficam só assim, tudo que você publica, bosta. Aí vem outra, bosta. Parece que a única coisa que o cara sabe escrever é isso. Cara, pra você ter uma noção, eu não gostei do Batman vs Superman, mas gostei da versão estendida. O filme continua sendo o mesmo, mas a versão estendida ela melhora a coisa toda. Aí no negócio, na minha crítica do Batman vs Superman, descendo ali em mim, né? Não é nem antes do filme estrear, está errado essa coisa, a Disney pagou, etc. Aí eu falei elogiando da versão estendida. Duvido. Esse filme é uma bosta. E os comentários eram baseados nisso. Eram sempre contra o que eu escrevi. Independente de qualquer coisa. É que nem eu sendo aqui. Você tocou num ponto interessante. É sempre contra. Assim, a internet estimula a gente a reagir mais de forma negativa do que de forma positiva. Os fãs são passionais. Não importa o que você fala, vai ter gente antagonizando a sua afirmação. Você vê isso hoje, o caso do Caça-Fantasmas, o caso do Punho de Ferro na Netflix. Será que isso, no final das contas, esse desejo individual de todo mundo, de eu quero que seja desse jeito, eu tenho que ser dessa forma, eu exijo que seja assim, isso não é criando um ruído que pode começar a afetar a criatividade? Porque como é que os roteiristas, diretores, estúdios vão entender o que os fãs querem? Se cada fã grita uma coisa diferente. Um exemplo, já que a gente está... Assim, como o Batman vs Superman acho que foi a guerra do Vietnã dos críticos desse ano, né? Porque acho que todo mundo... Guerra, às vezes teve que falou bem, sei lá. Eu. Dois. Três. Então, Nem foi tão bem assim, viu? Eu falei bem. Então, pro pessoal que o cheque da Disney voltou, que o cheque da Disney passou no banco, é muito legal. Nós não tivemos essa oportunidade. O meu voltou, gente, eu não sei. Mas, enfim, era engraçado porque todos os insultos não eram uma discordância. Tipo, não, eu discordo, fora o barulho aqui na audiência que fala, porque... mentor do evento, tá, gente? Uma salva de palmas pro Paulo Gustavo. Nosso grande padrinho aqui. O pessoal não ataca, eu discordo de você porque eu achei disso. Não, é assim, você não gostou do filme porque você não entende nada de quadrinhos. Sim. Você não gostou do filme porque você é Marvete. Sim. Você não gostou do filme porque você paga pau da Disney. Cara, quando eu assisti o Hobbit e não gostei, eu fui ver numa sala 3D e tal, o primeiro Hobbit, e aí eu tive um colega que falou, não, você não gostou porque você é daltônico, você não viu o 3D direito. Você é daltônico? Sou daltônico. Que da hora, Eu cara. falei, meu amigo, Essa foi... isso não faz o menor sentido. E ele sustentou essa opinião, achei que ele tava zoando. Não, ele sustentou, assim, não, você não viu direito, porque você é daltônico. Eu falei, então não tem discussão, né? Eu tive Peraí, você só vê cor 2D, então? Exatamente, foi o que eu falei pra ele. Entendi. Eu tive Não um sei. caso meio parecido, eu fiz uma resenha do Oito Odiados, do Tarantino, e eu desci a lenha no filme. E aí, na assinatura lá do site, eu não coloco meu currículo lá, entendeu? Então tá lá, corintiano, maloqueiro, sofredor não tem, mas Vai, podia ter. E tá lá, fanboy do Homem-Aranha e do Demolidor. E os caras, tá vendo? Tinha que ser. Fanboy do Homem-Aranha vai falar essa merda mesmo. Não entendeu o filme ou como que o cara assina essa merda aqui? Tinha que ser. Homem-Aranha, af. Maloqueiro, af. Corintiano, olha lá, tinha que ser. Pra falar, não entendeu o filme. Sempre tem essa merda de não entender o filme, né, cara? Eu nunca mais mexi com os adoradores do sangue de Tarantino, cara. Graças a Deus. Eu nunca mais, mano. Não, a gente sempre não entende nada, a gente não conhece, tem que conhecer tudo. Alguma coisa a gente não sabe, é obrigação saber de tudo. E ainda por cima, por exemplo, eu meti o pau em um monte de coisa do Batman Superman, mas pra mim é um filme divertido, continuo defendendo Claro, isso. pode ser. E tipo assim... Você tá errado? Tá. Mas você... Não, você tá A errado. gente já teve essa discussão, quantas vezes a gente nunca se bloqueou, né? Vamos brigar!
Mulher Maravilha, concordo Mulher Maravilha. plenamente com você. Ela é a melhor coisa do filme. Isso aí eu concordo também. E justamente porque é o que não tentaram explicar nada. Tipo, Exato. ela é só ela e acabou. Os roteiristas não chegaram nela. É, exatamente isso. Vamos colocar. Os E roteiristas funcionou. encostaram nela, então ficou... Mas isso que você falou sensacional. da criatividade e tal, por mais que seja entretenimento, por mais que a gente esteja falando de bilhões, ainda que no caso do Batman não tenha chegado nesse número, ainda é arte. Ainda depende da criatividade das pessoas, de quem está fazendo. Então, cara, é meio que foda-se o que a gente acha como fã. A gente não pode achar... Quer dizer, também naquela... É diferente, por exemplo, para mim o Super-Homem não é o Super-Homem. Eu não gosto do Super-Homem. Mas eu queria ver aquele Super-Homem escoteiro, etc., no filme, que ele não é. Aliás, inclusive na edição estendida, é como se ele fosse o Batman que voa. Não tem diferença entre os dois. Eles são os mesmos personagens. E você tem uma noção do que o Super-Homem ser o Batman, tá alguma coisa errada aí. Mas a criatividade ela precisa ser expressada, de alguma maneira. A partir do momento que você quer que as coisas aconteçam do seu jeito, eu acho que não tem problema nenhum você querer. Pô, eu queria que acontecesse X. Não aconteceu, isso não significa que seja ruim. Porque o que eu quero ver, o que eu queria ouvir, não foi dito, não foi visto. Mas para os fãs tem cada vez mais sido um problema. Exatamente, exatamente. E aí tem essa coisa também, por exemplo, de estúdios não entenderem. A Warner, especificamente, ela é muito voltada no lucro. No lucro, tipo, é um grande estúdio, etc. Quer dizer, é que é muito voltada em termos de... Os executivos decidem. Mas a Disney não? A Marvel não faz isso. A Marvel tem como é que se fala? O Kevin Feige. Dela, né? E eles vão fazendo as coisas que... Tanto é que a Sony deixou o Homem-Aranha na mão deles. Para fazer criativamente. Eles tiveram essa sorte de fazer isso. Fizeram o Homem de Ferro e, caralho, funcionou. E aí, quando mostraram que isso funciona, é outra história. A Warner, e não é só com Batman para mim, são todos os filmes, eles são bem voltados. Tanto é que, assim, faz um filme. Por exemplo, o Christopher Nolan. Ele fez o Memento lá, que é um filme pequeno. Aí fez o primeiro Batman. Pô, legal, funciona. Aí ele vai lá e faz o Inception, lá, a origem. Truque. Oi? O grande truque. Ainda é um filme pequeno. A Warner liberar... E não era o Warner também, se eu não me engano, de truque. É o Warner. Mas assim, eles dão... O Zack Snyder é a mesma coisa. Ele fez o 300, funcionou? Você faz o que você quiser. Fez Sucker Punch. Primeiro você faz... E eu gosto do Sucker Punch, cara. Eu gostei da primeira vez que eu vi. Eu não vi depois de novo, eu posso estar... Posso te falar que é ruim, cara. Eu não preciso assistir de novo. Quase nenhum filme. Pois é. Enfim, a Warner faz muito isso. Ela te controla na primeira... Deu certo, você vai lá e faz o que você quer criativamente. Que é nesse ponto que chegou o Batman Superman do Zack Snyder é por causa disso. E os irmãos Wachowski também, né? Quantas vezes eles... Também fizeram Matrix, ok, faz o que vocês quiserem, mas aí também eles foram se perdendo, né? Que agora já no terceiro filme já se perderam, imagina. Agora são as irmãs, né? As irmãs, Agora, é verdade. dois. É verdade. Eu falei irmãos. Falou. A gente tá Mas o que eu ia sou dizer velho, é que né? assim, tem um ponto dessa discussão que a gente tem que tomar muito cuidado de novo, que o mundo não é o que está em volta da gente, não é o cara que vai comentar falando. Isso a gente tem essa impressão, isso é muito ruim, é muito corrosivo para a gente. Isso acontece a mesma coisa. Eu sou gestor de conteúdo na Galápagos, ou seja, o que gera o que está lá, o que está no blog, o que vai para o Facebook. E às vezes a gente dá umas porradas muito grandes, assim, as pessoas, com as nossas escolhas como empresa, com as nossas escolhas de conteúdo mesmo. Então, e as pessoas veem, o fã. Não é à toa que a palavra fã é uma redução de fanático, sabe? Sim. Ele é um adorador daquilo. Aquilo são... o Batman e o Super-Homem, em certa medida, eles são os novos deuses, entendeu? Sim. Eles têm adoradores, eles têm acólitos, sabe? E é por isso que a pessoa fica muito frustrada. No entanto, a gente está falando de um fragmento muito pequeno do público desses filmes, gente. Qual que foi a bilheteria do Guerra Civil, sabe? Qual que foi a bilheteria do Deadpool, um filme que era 18 anos a classificação. A gente tem que entender que, pra gente que consome essa cultura e que vive isso e que tem se identifica com os personagens e tem, sabe, uma relação com o arco narrativo ou como a origem desses personagens funcionou, é uma coisa que toca na gente diretamente. Por isso que a gente fica irritado, por isso que a gente fica, enfim,
passional a respeito disso. Mas, cara, eu tenho uma prima de 7 anos que o personagem favorito dela é o Thor. E, essa criança não sabe quem é o Thor. Ela foi ver o Vingadores e achou irado. Tem essa coisa também. Hoje em dia, isso não adianta, cara. Os filmes, a base de todo... Ela fala do Homem de Ferro, as pessoas... A maioria dos fãs que não são fãs de quadrinhos, hoje é por causa dos filmes. Dane-se os quadrinhos. É que nem Guerra Civil. Guerra Civil não é bom porque não é a Guerra Civil dos quadrinhos. Não é fiel aos quadrinhos. Dane-se, cara. Guerra Civil é um nome para chamar uma Guerra coisa. Civil nos quadrinhos não é tudo isso. Não, independente disso. Não, mas teve gente que disse, eu não gostei do filme porque não é igual aos quadrinhos. Cara, então você desencanou do que você viu no filme. Você queria ver simplesmente seu quadrinho animado. Cara, são duas mídias diferentes. Fique feliz, que também é o caso do Ghostbusters. Tipo, Ghostbusters é horrível. É um novo filme, cara. Assiste. Exato. Ele pode ser horrível. Mas ele vai ser horrível porque ele é horrível desse jeito. Não porque ele tem mulher ou porque ele foi refeito. O filme original continua lá, intocado. Não foi feito pelo George Lucas. Ninguém mexe. Eu acho que existe uma... Ele mexe. Ele ali você não dá pra falar uma coisa. Não, ele já teria trocado os próximos teria trocado exatamente. walkie-talkie, que nem ele fez no ET. Caso mesmo o George Lucas, o Spielberg se arrependeu disso. Depois ele voltou com... Mas essa... Eu acho que pode falar. Acho que o lance do fã, ele não consegue entender essa mudança de mídia, mudança de época, mudança de... Tipo, tem muita gente que não consegue ver como que você... Não dá para adaptar os Vingadores originais para a TV hoje, para o cinema hoje em dia. Até por questão de direitos e tudo mais. Tem um monte de pontos que às vezes as pessoas simplesmente ignoram e falam, não é igual, não quero saber. E é isso, e desencana que é um filme, que é um produto outro. O filme é legal. Assiste. E pode ser ruim também, isso não é, a questão não é essa. Mas você vê, assiste aquele filme como aquele filme é, ponto, esquece as coisas. É óbvio que a base de tudo, que nem esse negócio, um dos problemas do Batman Superman é o Superman ser daquele jeito. Eu acho que você tem que ter o mínimo, o que faz... Cara, por que as pessoas gostam do Superman? Porque ele é aquele cara. E por que não coloca aquele cara no filme? Você entendeu? É essa a coisa. Mas ainda assim, é uma decisão criativa, etc., que você não concorda, você não gosta, você vai lá e reclama. Ou se você gosta e tal, ponto. Um exemplo disso que você tinha falado antes, o Scott Pilgrim. Que todo mundo fala que pode ser uma puta adaptação, não sei o quê. Eu fui na Comic Con naquele ano, fila para entrar, tipo, gente dormindo para ver o painel daquilo lá. E, cara, flopou pra caramba. Por quê? Porque é um nicho assim, cara. São 10 pessoas que gostam daquilo, gostam muito e acham que todo o universo em volta delas também gosta. E se você analisar fora desse nicho, o filme, tipo, uma pessoa que não faz ideia, que nunca leu quadrinhos, etc., fica olhando aquilo, tipo, cara, que porra é essa? Por mais que você goste, por mais que você entenda tudo aquilo, as outras pessoas, que no fim das contas é quem importa, é o moviegoer, que dizem os americanos, é o cara que vai chegar no cinema, olha o que está passando e vou assistir esse filme. O que a gente chama é o ruído minoritário, né? É. Você pega um lado de uma coisa. Aí dentro desse lado você tem uma parcela que é mais ferrenha. Esse lado, esse pequeno grupo, é o mais barulhento. Então, como ele faz muito mais ruído nas comunicações, você acha que o lado inteiro pensa daquele jeito. Sim. Eu acho que todo mundo aqui, não vamos entrar nisso para não dar arranca-rabo, mas todo mundo consegue pensar em exemplos políticos que provavelmente refletem isso. Isso é problemático, até de um ponto de vista criativo, porque como você tem... vamos fazer um filme de Scott Pilgrim. Né? Nossa, irado! Redes sociais entram em polvorosa. Só que é um grupo muito pequeno, fazendo muito barulho, e aí você não consegue estimar o tamanho da audiência. Mas, por um outro lado, já foi comprovado que esse ruído, quando é negativo, e às vezes pode ser um grupo pequeno, você causa impacto extremamente negativo na bilheteria dos filmes. Definitivamente. Mas o positivo pode ser valioso também. O caso do Deadpool. Se não fosse um grupo um grupo pequeno, mas muito vocal, que apoiasse esse filme, o filme não teria sido feito. E foi feito isso daí. e foi o público que definiu, que fez o filme ser feito. Exatamente. Exato. Então, assim, as duas coisas são boas. Assim, quer dizer, as duas coisas são importantes, devem ser levadas em consideração. No entanto, o meu ponto é que não é só isso. Assim, o mundo não está na página do Facebook ou nos comentários dos blogs. De maneira alguma, assim. Cara, essa questão que você falou da página do Facebook, o mundo não está ali, mas eu vi esses dias uma pesquisa que para uma certa parcela dos brasileiros a internet é o Facebook.
Porque o Facebook está forçando cada vez mais isso, né? E as pessoas vivem naquilo, cara, o tempo todo. E no fim das contas, essas coisas fodem a gente que precisa que as pessoas leiam, que entrem nos nossos sites para ler o que a gente escreve. Muita gente fica só no título que aparece na timeline do Facebook, se aparece. E já comenta a partir do título Comenta só, a partir né? do título. Foda-se o que está Justamente. dentro, Então, não mas importa. apesar de ser provavelmente o site mais acessado do Brasil, Do provavelmente, mundo. É do mundo. talvez do mundo, tem uma questão que é como ele funciona como ferramenta, né? Porque, na verdade, aí é que tá, o mundo está lá. Quer dizer, todas as pessoas, muitas pessoas que acessam a internet, talvez a maioria esmagadora, está no Facebook. No entanto, o que ela consome dentro do Facebook? Ela consome aquilo que a rodeia, ela não sai daquele universo. E a ferramenta facilita isso para você. Então, assim, se eu não gosto de uma parada que você falou, eu te bloqueio lá e não vou mais ver o que você falou. E aí dá 1 mês, 2 meses, 3 meses de eu usando aquela ferramenta, a ferramenta aprendendo com os meus hábitos de consumo dela, ela vai me entregar só o que eu quero. E aí eu vou acreditar que todas as pessoas do mundo, porque como eu acredito que o mundo está lá dentro, eu acredito que todo mundo do mundo gosta da mesma coisa que eu. E eu não percebo que isso é um reflexo do meu comportamento, de bloquear as pessoas que não pensam da maneira como eu penso. Comportamento A ideia de do sociedade Facebook é distópica. Isso aí. Exato. E isso é muito perigoso, na realidade. Perigoso a maneira de você enxergar o mundo como se fosse essa bolha que você criou em volta de você, protegida pelo seu próprio... os seus próprios gostos, suas próprias opiniões, e aí dentro da sua bolha, da bolha que você enxerga, todo mundo pensa igual a você, e é perigoso de você acreditar nisso, e é perigoso de você não perceber que não é isso exatamente, entendeu? Porque você acredita numa coisa que não reflete a realidade. Esse é o problema, entendeu? E eu acho que, voltando ao tema, que é, as pessoas estão brigando entre si, e esse foi o tema dos filmes. Eu acredito, pessoalmente, que essa vocalização ela é importante através desse tipo de coisa que a gente tem mudanças, certo? Se não fossem as pessoas discutindo por que a protagonista do próximo Star Wars ia ser mulher, não teria uma resposta das pessoas falando por que não. E isso foi importante. Assim, a gente gera evoluções com isso. Eu acredito que o discurso extremo ele não está na maioria das pessoas, ele está, na verdade, numa minoria, só que esse é o que a gente mais enxerga. De qualquer forma, as mudanças que estão acontecendo por conta dos discursos extremos, elas são altamente importantes. No entanto, de novo, tem que sempre tomar cuidado com não achar que é aquilo que está realmente acontecendo. Se todo mundo no seu Facebook grita alguma coisa, que aquilo é o que o mundo pensa, sabe? A gente tem que começar a acreditar que não é porque o Trump tem tantos apoiadores, usando um exemplo mais longe de casa, assim, que ele vai ser eleito, sabe? Tem a chance dele ser eleito, isso é um horror. E aí tem essa coisa da isso. Inglaterra que muita gente falou. Exato. Teve gente que votou para sair e tal. Teve um cara, ele falou, eu votei, mas eu achei que meu voto não iria contar. E agora estou preocupado. Ele deu essa declaração. Tipo, então lá tem essa coisa também, que você vota, não é obrigatório, então é diferente. Então se o cara vota, tipo, foda-se. E depois ele pensa. Também tem isso, que os caras não sabem exatamente o papel deles na sociedade, que tem, no final das contas, a ver com isso. Não sabe aonde ele se encontra, ouvir alguma coisa falar, eu concordo com isso aqui. Blá. E acho que é o caso dos 2 filmes, inclusive. Olha, porque você falou uma coisa que eu achei muito legal, que é os heróis não estão enfrentando o mal, mas pro Batman, o Super-Homem é o mal, cara. Sim. Ele é o mal. Se ele ele tem o poder para ser o mal e ele tem que ser enfrentado. Pro Capitão América, o Iron Man é o mal. Ele tá representando Aí eu não concordo. Vamos lá. E aí é por isso que eu quero dizer... Ele só não tá concordando que ele tem uma tatuagem do Homem de Ferro no braço. Que o você mal... não pode falar mal dele. Mas, entendeu? assim, eles estão se antagonizando, certo? E aí um acredita que o que o outro está falando é errado. Eu não acredito no que você diz, por isso a gente precisa brigar. No caso do Batman e Superman, é isso mesmo. Inclusive, até na versão estendida, o Superman também enxerga o Batman como o mal. Que isso foi tirado, é um erro muito grande da edição que foi para o cinema, enfim. Por isso eu falei, acabam sendo os mesmos personagens e tal. Mas no Guerra Civil é por um não quer deixar o outro fazer uma coisa. Ali eu acho que é muito mais... Para mim não é um filme sobre 2 heróis tretando. Para mim ali envolve muita coisa. Envolve amor, amizade, família. Política. É muito mais profundo o Guerra Civil para mim. Eu vou muito mais longe lá dentro. É por isso que eu acho que não é um enxerga o outro como mal. Eles tretam porque um quer ir fazer uma coisa que o outro não quer. É essa a treta, porque pela ideologia deles, no final tá bem claro o que acontece, fica tudo bem. E é isso que eu queria falar. Não existe o mal. Esse que é o ponto, entendeu?
No fim das contas, Entendi, e a gente tá existe chegando... E nos dizendo. quadrinhos, tem um filme baseado em quadrinhos onde o mal não existe... Cara, que evolução que a gente teve de narrativa, sabe? Sim, que legal sim, que a gente sim. chegou nesse ponto, porque a gente aqui, que vamos ser todo mundo bem sincero aqui, gente, desculpa todos, mas é um monte de nerd babando ali pra uma coisa que a gente Desculpa, foi gosta, tá ligado? Desculpa aí, gente. É isso que a gente é. E é isso, não é? No fim das contas é o que a gente é. Quando você vê o Homem-Aranha no trailer lá, aí você fala, caralho, desculpa o palavrão, o Homem-Aranha, porra, eu quero ver isso, sabe? E no fim das contas, a gente chegou... Porque eu fui o único que não fiz isso. Você não fez? Porque eu achei, eu queria ver, eu queria Você ter tinha tido tentado essa no ponto do reação. hype, foi muito Eu bom, queria cara. ter tido essa reação no cinema. Aí quando eu vi ali, tá eu falei, bom. putz, eu não vou ter isso eu entendo. ali, enfim. Bom, mas enfim, o que eu tô querendo dizer é mas, assim, assim, o chegamos filme num tem ponto uma que profundidade. quadrinhos chega aí, Sim, sabe? não E tem isso é um- legal. Não, E nas histórias, a briga também leva a evolução para as sociedades onde aqueles personagens Sim, vivem. sim. E eu acho que, falando do entretenimento e da vida real, é isso. O embate é bom. E ele gera discurso, aliás, ele gera discussão e a discussão gera alguma coisa positiva. Eu acredito nisso. Bacana, pessoal. Mas, Mas apesar disso tudo, apesar da complexidade, apesar da relatividade do mal, o filme foi vendido com Capitão América e Homem de Ferro. cara, mas aí é o marketing, Sim, velho. caramba. O marketing não tem nada a ver com criatividade e geralmente Ah, não, isso concordo- atrapalha concordo um plenamente. atrapalha o outro. A gente é criativo no concordo marketing, cara. É uma coisa que a gente faz. Não, mas é que uma Quando coisa a você quer história foi vender. feita, também tinha isso. Você só quer vender, você vai colocar os piada. dois. Cara, eu vou ver esses dois tretando, ponto. Quadrinhos é mais... Pessoal, vamos amarrando. O papo tá bom, Mas já? mas já... Mais calma, sabe por quê? Por A quê? gente vai fazer sorteio agora. Sorteio, que beleza. Fazer sorteio pra plateia.